No vídeo passado, nós aprendemos a usar, a fazer os checkboxes usando o React, componentes controlados. A gente definiu os inputs de tipo checkbox e para cada um desses inputs nós associamos uma função onChange que lida com o evento onChange. Quando der onChange, vai chamar a função que a gente definiu, chamada onFrutasChange. Isso vai fazer toda a lógica para poder atualizar o estado do componente. A gente mantém o estado para frutas e dependendo da que caixas estejam selecionadas, vai ser true ou false. Nesse caso, testando aqui, só a maçã está selecionada, portanto, maçã é true. Aqui, a banana é false e morango é false porque não estão selecionados. Antes de continuar, para a gente dar uma olhada na radio, botões de rádio, queria só dar um detalhe de por que eu defini o estado assim, só usando o nome state, e por que eu defini minhas funções de onChange usando a função de flash em combinação com assignment aqui. Esse aqui são chamados property initializers. É uma novidade que já vem além do ES6, né? Depois do ES6. Não é S7. S7 não apareceu, não deu tempo de ser incluído no ES7, portanto não posso dizer que é parte do ES7. É parte de algo além do ES6 e é disponível por causa do Babel. Por isso que eu posso usar. E a maneira que a gente fez nosso aplicativo usando o Create React Apps, lembra? Já inclui o Babel e as configurações para poder permitir nós usarmos essa nova sintaxe. Então, com Property Initializers, você pode definir o estado de uma função de um componente do React só dizendo state igual o objeto. E se não fosse usar Property Initializer, a gente teria que definir no Constructor. Né? Constructor é uma função, construtor, que pega as props como argumento. Primeiramente, você tem que chamar o super com as props e depois disso você define o estado inicial dessa maneira. Nesse caso, o equivalente sem usar o Property Initializers ia ser desta maneira aqui. Você pode usar qualquer um dos dois. Já que está disponível, já temos disponível o Property Initializers, eu gosto de usar porque eu digito menos, né? Mas você pode também usar a maneira do construtor. É o equivalente e esse aqui é a maneira que se faz no S6. Tá bom? Só deletar. E eu vou prosseguir para explicar por que eu usei a função de flash aqui. Nesse caso, o problema era porque eu estou usando a palavra-chave this. O contexto da palavra-chave this, se você usar uma função normal de JavaScript, a chamada function, né? Toda function vai definir a sua própria palavra-chave this, o seu próprio contexto. E se eu usar essa function, vai ser o contexto da function, mas o contexto que a gente quer que a palavra-chave this seja é o contexto do componente, chamado app. A gente vai dar o setState, vai mudar o estado do app. A gente não vai mudar o estado da função própria. A maneira de a gente consertar isso, normalmente, seria usando o bind, né? Que eu já
demonstrei antes. Quando você pode chamar essa função, você chama o bind, por exemplo, onFruitasChange ou nameChange, você põe o bind this. Nesse caso, a palavra-chave this, nesse contexto, se refere ao componente app. Então, ele vai dar o bind. Vai dizer, quando você estiver no dentro da função, quando você se referir a this, por favor, se refira ao app. O contexto é o app. Normalmente, o pessoal define esses bindings no construtor, como eu tinha mostrado antes, naquela função construtor. Normalmente, depois de inicializar o estado, o pessoal dá um bind assim. Por exemplo, no onNameChange aqui, vou copiar. This.onNameChange, o pessoal faz assim. This onNameChange.bind this. E assim por diante para todas as funções que você quiser dar o bind. Essa conexão. Para setar o contexto. Mas agora que já temos disponíveis o Property Initializers, outra maneira de fazer, de não ter que usar isso, é somente você usar a função de flecha, porque a função de flecha não define o seu próprio contexto da palavra-chave. Então, quando você usa a função de flecha, esse this vai se referir ao contexto do elemento que contém essa função. Nesse caso, é a classe app. Então, quando você fala this, você está referindo a palavra-chave this do contexto afora, fora dessa função, que nesse caso vai ser o corpo dessa classe chamada app, que é o componente. E esse componente tem a função chamada setState. Por isso que a gente usa a função de flash. Se você quiser aprender mais sobre a função de flash, pode dar uma olhada na documentação no MDN. Nesse caso eu estou em inglês, mas acho que tem em português aqui. Resumo e tal. Deixa eu procurar desse. Que antes da arrow function, toda função definia seu próprio valor de this, como eu falei antes. No ECMAScript, não sei o que. Então, arrow functions capturam o valor de this do contexto vinculado. Como eu disse, do componente, nesse caso, nosso caso, o componente, que contém essa função. Então, o this se refere ao componente, mas não ao this da função própria. E assim por diante, você pode dar uma lida você mesmo. Vamos continuar, voltando ao código. E usa a função de flecha e combino com o Property Initializer dessa maneira aqui. Na verdade, isso aqui é um Property Initializer que define a função. Tá bom? Então, combina o Property Initializer com a função de flecha para poder não ter que dar o bind.